E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bora agora resolver mais uma prova de concurso público agora da banca VUNESP, Fundação VUNESP. É uma banca de São Paulo, realiza concursos no Brasil inteiro e, claro, muitos concursos aí do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, como, por exemplo, essa prova que foi realizada para a Câmara de Vereadores da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. É uma prova para o cargo de técnico em contabilidade. Vamos resolver as 10 questões dessa prova, as 10 questões de língua portuguesa dessa prova, comentando item por item, facilitando assim o seu aprendizado, o seu conhecimento da parte de gramática, interpretação, semântica. Bem, antes de tudo, se inscreve aí no canal, dá um curtir, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos aí, ajuda as pessoas que você gosta para estudar e serem aprovadas também nos concursos, né? Melhorando assim sua qualidade de vida e todo mundo festejar junto, comemorar junto. Bem, meu nome é Fábio Marçal, professor de língua portuguesa, mestrado em linguística cognitiva, experiência em cursos preparatórios e ensino de língua portuguesa e principalmente em resolução de provas, uma coisa da qual eu gosto bastante. Então vamos começar agora com o que interessa de fato. Bem, é uma prova relativamente simples, mediana, não é nem tão fácil, mas também não é difícil, mediana. 10 questões, 3 de interpretação e o restante envolvendo questões de gramática, morfologia, sintaxe, por aí vai. Bem, começamos aqui com um texto intitulado Humanoide perde a vez entre os robôs. É um texto aí que foi retirado do Estado de São Paulo, 2019, traduzido do New York Times. Bem, sempre eu procuro começar as provas assim, sempre orientando da seguinte forma. Vê aí as 2, 3 primeiras questões da prova, porque essas 2, 3 primeiras questões geralmente são de interpretação. De acordo com o texto, número 1, né, o programa de robótica citado, então já vem aqui, de acordo com o texto. As opções que aparecem aqui, você dá uma lida rápida, né, na prova, são questões que têm a ver então com interpretação, né, possíveis interpretações do texto, algum parágrafo ou do texto inteiro. A número 2, a respeito do texto, é correto afirmar que o autor, aqui é uma questão de ponto de vista do autor, né? O que o autor quis dizer, qual a ideia apresentada pelo autor, o que ele defende. E aí também você dá uma lida nas várias opções que aparecem. Número 3, já não nem tanto de interpretação, é mais de semântica. A expressão de semântica de conjunções. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido. E aí, claro que vai depender do contexto de cada frase, de cada parágrafo, para você verificar se realmente vai apresentar o mesmo sentido. Questões de conjunção sempre aparecem em prova, porque dá para trabalhar morfologia, sintaxe, semântica. Vou fazer o seguinte, vou correr o texto aqui de forma lenta. Você em casa, aí, onde você estiver vendo, assistindo, no ônibus, no metrô, no trabalho, vai lendo o texto paulatinamente e após a leitura do texto, nós começaremos com as questões. Então tá aí, ó, esse tempinho, você vai pausando o vídeo e vai lendo o texto inteiro. Beleza, lido o texto, podemos partir para a questão número 1. Uma questão relativamente simples. De acordo com o texto, o programa de robótica citado, letra A, pretende criar robôs humanoides. Como que a maioria das questões de interpretação, elas aparecem em prova? Elas costumam vir, né? Trazendo palavras que aparecem ou que não aparecem no texto. Ou seja, eu posso afirmar que tais palavras, tais frases, tais ideias estão no texto, vieram no texto, às vezes de uma forma mais explícita, as palavras necessariamente, às vezes de uma forma implícita, indireta, parafraseando o que o autor possa ter dito ou talvez o que ele possa não ter dito. Aqui é uma questão que aparecem várias palavras nas opções
que não apareceram no texto. Letra A. E claro, essas palavras vão desencadear as ideias. Pretende criar robôs humanoides. De acordo com o texto, conseguimos depreender isso? Que há uma pretensão de criar robôs humanoides? Não, na verdade nós vimos que é o trabalho contrário, né? São robôs mais simples, que sejam de baixo custo e visualmente chamativos. Também aqui, na verdade, as máquinas, a pretensão é de criar algo que não seja necessariamente visualmente chamativo, né? A fim de atrair os consumidores. Não necessariamente a fim de atrair. Era para um fim totalmente específico, né? da indústria, para a indústria. Letra B. Investe maciçamente. Tem como afirmar que investe maciçamente? Foi dita essa frase, essa ideia, aparece no texto? Lendo com calma, nós conseguimos perceber que não aparece essa ideia no texto. Diz que há empresas, né, os laboratórios, procuram trabalhar, criar esses robôs, mas não diz que é um investimento maciço, cuja única função é desenhar novas máquinas, como o braço que pega. Letra C. Está trabalhando códigos de computador para que os robôs adquiram por si mesmos certas habilidades. E aí nós podemos ver que realmente essa ideia aparece. A proposta é usar robôs mais simples, né, que possam aprender por si mesmos certas habilidades. Mais simples quer dizer que não se parecem com humanos, né, aqueles robôs humanoides. Os robôs pretendem ou aprendem sozinhos habilidades. Muitos acreditam que o aprendizado de máquinas, então tem várias ideias, né, várias frases que trazem essa ideia de os robôs aprendendo por si mesmos. E lá no final, né, nós conseguimos perceber que ele fala sobre códigos. Todavia, criar um código de computador para dizer a uma máquina como fazer isso é algo extremamente difícil. Então é sinal de que os robôs são criados, né, programados com códigos, sim, e a finalidade desses códigos é que esses robôs possam aprender certas habilidades por si mesmos. Então a resposta certa é a letra C. Vamos ver a letra D. Tem divulgado enfaticamente, ou seja, constantemente, por meio de diversos veículos de comunicação, até no momento que aquele texto só falou do New York Times, os resultados obtidos nos laboratórios. Então, não aparece essa ideia de enfaticamente por meio de diversos veículos de comunicação. Não aparece essa ideia. Apenas o New York Times lá que foi apresentado, foi chamado, enfim, né? Somente a princípio só dá para depreender que o New York Times teve acesso. Então, nada enfático por diversos meios. Letra E. Vê com sucesso o braço que aprendeu a jogar objetos em nada. Sim, essa ideia está certa. Vê com sucesso, sim. Embora ele ainda não tenha superado os humanos nessa tarefa. Essa ideia aqui do embora, de ser uma concessão, ela aparece no texto. Quando é acrescentada, adicionada essa ideia, embora ele ainda não tenha superado, é como se o texto estivesse focando nessa questão. Olha, embora não tenha superado os humanos, porque a ideia inicial, a tentativa, a finalidade principal é que supere os seres humanos. Mas, apesar de não ter superado os seres humanos, podemos festejar sim que o robô aprendeu a jogar alguma coisa. Tem essa ideia de que é uma tentativa de focar na superação do ser humano? Não aparece. A única coisa que aparece sobre o ser humano é questão da aparência, né? Uma aparência humanoide, ou seja, uma aparência humana. Bem, se você acha que estou indo rápido demais, você pode voltar à questão, né? Voltar o vídeo, ver de novo, rever, ler o texto novamente para ir pegando, porque se a gente fizer muito devagar as questões, acaba ficando o vídeo muito longo. Então você pode, se não entendeu, pode deixar um comentário aí, eu respondo, ou ver, rever 2, 3, 4 vezes para você depreender melhor, né, o sentido da questão. Número 2. A respeito do texto, é correto afirmar que o autor, outra de interpretação. Letra A. Confronta diferentes pontos de vista. Traz essa ideia. O autor pegando o ponto de vista de cientista aqui, cientista ali, empresa aqui, empresa ali, mídia aqui, jornal ali. Aparece essa ideia?
a gente lendo o texto com calma, a gente vai ver que não aparece. Na verdade, o objetivo do texto é apenas informativo. A gente pode perceber que é um jornalista do New York Times que teve acesso a um grupo de empresários e cientistas de determinado laboratório que cria robôs e que criou um robô que aprende sozinho a pegar um objeto, colocar dentro da lata e que não tem aparência humanoide, mas esse não era o objetivo. O objetivo é fazer robôs, né, de baixo custo, mas que tenham uma funcionalidade ali, não importando com a aparência. Bem objetivo, bem informativo. Não é um texto argumentativo, não é narrativo, não é descritivo, é apenas informativo, um texto de cunho jornalístico. Então aqui não tem essa finalidade nem aparecem esses diferentes pontos de vista. Letra B. Emprega a linguagem figurada para ressaltar sua admiração? Não, é um texto jornalístico, não apresenta a linguagem figurada. Pelo contrário, é uma linguagem bem objetiva, bem clara. Descreve com ceticismo, ou seja, com dúvida, com falta de fé, falta de esperança lá nos experimentos. Os experimentos com os robôs não humanoides, não. Tem até uma perspectiva futura otimista em relação a esses trabalhos com robôs não humanoides. Letra D. É objetivo e claro ao transmitir aos leitores as informações sobre o programa de robótica. Exatamente. Podemos perceber que a origem, a fonte do texto, como nós vimos no início, é New York Times e o Estado de São Paulo, e tem apenas o intuito de informar sobre um item da tecnologia aí. Letra E. Então, resposta é letra D. Letra E. Expõe sua opinião crítica a respeito da validade dos projetos desenvolvidos pelo Google. Não expõe opinião crítica nenhuma. Não critica nem a favor, nem contra. Não traz opinião do autor, não. Só traz uma informação. Bem, então aí, aqui na verdade, a ideia dessa questão é verificar e identificar se o estudante, né, o candidato, ele sabe identificar os tipos de texto, os gêneros textuais, gênero informativo, gênero jornalístico, gênero argumentativo, gênero narrativo. A partir do momento que ele consegue identificar a origem, né, identificar o tipo de linguagem utilizada, a finalidade do texto, ele consegue identificar o gênero, a que gênero pertence o texto. Número 4, assinale a alternativa em que o trecho do quarto parágrafo está reescrito, preservando seu sentido original do texto. Bem, vamos ver aqui, a gente não precisa necessariamente voltar ao quarto parágrafo, podemos resolver aqui sem ter que voltar. Letra A. Em meio a essa confusão, a gente consegue lembrar, né, a confusão da qual ele fala aqui é dos objetos, confusão dos objetos, vários objetos diferentes espalhados. O braço robótico pegou com 2 dedos. E aí ele substitui essa confusão por em meio à negligência dos pesquisadores. Pergunta, confusão lá no contexto se remete a algo ocasionado pelos pesquisadores em relação, como se fosse uma irresponsabilidade, uma negligência? Não, na verdade foi um experimento controlado, né? Um experimento com o objetivo mesmo de colocar objetos espalhados. Então, confusão aqui, neste contexto, não pode ser trocado, substituído por negligência. Talvez, num outro contexto, essa frase poderia ser trocada. Uma confusão que pudesse ser originada, talvez, por uma irresponsabilidade de alguém, de alguns atores, né? Alguns personagens. E aí, sim, poderia ser substituído por negligência. Nesse contexto, não. Letra B. Com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata. Jogou o quê? Lembra? Jogou, acho que se não me engano era uma bola, né? Vamos ver lá. Jogou-a numa lata, uma banana, isso, uma banana de plástico. O dedo de uma banana de plástico e com um suave movimento de punho, jogou-a numa lata. Então foi com um suave movimento de punho, ou seja, de forma delicada, lenta, movimentando suavemente o punho, atirou-a em uma lata. É o mesmo sentido? Suave movimento de punho e movimentando suavemente o punho? Sim, a mesma ideia. Atirou-a numa lata e jogou-a numa lata. Sim, também é a mesma ideia. Então a resposta, a letra B, é a que pode sim ser substituída, reescrita, né? Preservando o sentido original. Letra C. Jogou-a numa lata menor que estava a vários centímetros de distância. Uma lata menor que estava em determinados centímetros de distância. Pode ser substituído por jogou-a a uma certa distância em uma lata de vários centímetros. Aqui tira centímetros de distância em que a lata estava,
para colocar centímetros como o tamanho da lata. Uma lata de vários centímetros. Não tem como substituir distância em que a lata se encontrava no caso centímetros, né, que representa a distância que a lata se encontrava, para centímetros como o tamanho da lata. Então está incorreta. Letra D de dado. O braço não sabia como pegar uma única peça. Então o braço não tinha essa habilidade. Pode ser substituído por o braço somente conseguia pegar uma peça por vez. Então, única peça, né? Ele tentou aí substituir por peça por vez. Dependendo do contexto, daria para ser substituído. Mas aqui, não sabia e conseguia são sentidos diferentes. O braço não sabia é bem diferente de o braço conseguia. Letra E. Porém, equipado com uma câmera que olhava dentro da lata. Então, uma câmera estava fora da lata e olhava para dentro da lata. Será que é o mesmo sentido de equipado com uma câmera que dentro da lata olhava ao redor? Então, muda o sentido. Uma câmera que olhava dentro da lata para uma câmera que estava dentro da lata. Repara que olhava verbo dentro da lata, adjunto adverbial, é o local para onde ele olhava. Dentro da lata aqui já é adjunto adverbial, como se a câmera estivesse dentro da lata. E lá dentro ela olhava ao redor. Número 5. Então, a resposta aí nós vimos lá no início, né? Que é a letra B. Número 5. Considere a frase do segundo parágrafo. Em conformidade com a regência padrão da língua portuguesa, então o foco aqui, o foco é regência. Ele está interessado na regência verbal, né, da língua portuguesa. O termo, ou nominal, vai depender. O termo destacado pode ser substituído por termo destacado, verbo conhecer. O New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia. Ou seja, conhecer, ficar por dentro, ter notícia, ver, visualizar, né? E aí ele pede para substituir o verbo conhecer por alguma dessas palavras aqui. E para verificar se de acordo com a regência verbal ou nominal, estaria de acordo com a norma padrão. Eu posso substituir conhecer por estar a par. O New York Times foi o primeiro jornal a estar a par. Bem, cabe sim estar a par. Só que estar a par pede nessa regência a preposição de quem está a par. Está a par, né, de alguma coisa, está ciente de alguma coisa. Então, regência aqui de estar a par é preposição de e não preposição em. Intuitivamente, a gente consegue ver essas regências, não precisa nem necessariamente memorizar regências de verbos e de nomes. Letra B. Estar interessado com. Quem está interessado em alguma coisa, ou por alguma coisa, não em com, né? Foi o primeiro jornal a estar interessado com parte da tecnologia. Não tem sentido, soa estranho. Não é essa regência, preposição com. Letra C. Ter acesso de. Foi o primeiro jornal a ter acesso de. Não, quem tem acesso à regência aqui, né, de acesso, do substantivo abstrato acesso. Quem tem acesso a alguma coisa e não de. Letra D. Informar-se. Quem se informa de alguma coisa. Se informar de parte da tecnologia e não se informar com parte da tecnologia. Letra E. Inteirar-se de. O New York Times foi o primeiro jornal a inteirar-se ou a se inteirar de parte da tecnologia. Perfeito. Que resposta certa, a letra E, porque essa regência, preposição de, está corretíssima. Soa natural, intuitivamente cai bem. Então, inteirar-se, quem se inteira, tanto que a gente usa aí, né, no dia a dia. Você já se inteirou da notícia? Fiquei inteirado do acontecimento. Então, número 5, resposta letra E, porque de acordo com a regência, essa é a alternativa que dá para substituir por conhecer. Repara que todas as outras, o estar a par, interessado, acesso, informação, até cabe, pode possuir o mesmo sentido, só que a regência que vai caracterizar o erro, né? A não utilização dessas outras opções. Número 5, então, letra E. Agora, para o número 6. Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. De acordo com o emprego, é a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma padrão. Os trechos em destaque podem ser substituídos por
E aqui é uma questão de colocação pronominal. O que é isso, colocação pronominal? É quando nós usamos os pronomes oblíquos, átonos, como objetos de verbos. E aí nós podemos ter 3 posições: a posição antes do verbo, a posição no meio do verbo e a posição após o verbo. Quando o pronome, né, o, a, os, as, me, te, se, lhe, nos, vos, vem antes do verbo, temos a próclise. Quando vem no meio do verbo, temos a mesóclise. E quando vem no final do verbo, temos, ou após o verbo, né, temos a ênclise. Então, se você não lembra desse conteúdo, vai lá, dá uma relida, dá uma reestudada, próclise, mesóclise e ênclise. Bem, ênclise, ele é o fator, né, como principal, digamos assim, é o preferencial. Se não tem nada que obrigue a colocar o pronome antes ou no meio do verbo, eu vou usar a ênclise. Bom, a regra geral não se começa uma frase com um pronome oblíquo. É o famoso, né, me dê um café. Estaria incorreto de acordo com a gramática normativa. Seria, né, dê-me um café, porque está começando a frase e eu não posso começar com um me dê um café. Ah, mas eu uso, me dá isso aqui, me dá aquilo ali, me informe. Na língua falada é uma coisa, na norma gramatical, né, na língua padrão, escrita preferencialmente, tem algumas regras. Essa é a ênclise. E a mesóclise? A mesóclise, particularmente, é quando há verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Isso é condição para a mesóclise, verbos no futuro do presente ou do pretérito. Mas a obrigatoriedade é quando esses verbos eles iniciam uma frase, já que eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, verbos no futuro também, né, do presente e do pretérito, não aceitam a ênclise. Então, se eu estou começando a frase, não pode ter próclise. E se está no futuro, não pode ter ênclise. Logo, vai ser o quê? Mesóclise. Beleza? O que é um verbo no futuro do presente? Falarei, andarei, jogarei, falaremos, andaremos, pediremos, partirão. E do pretérito, terminação iria, né? Falaria, andaria, beberia, comeríamos, falaríamos. Bem, e a próclise? Aí que gera alguma complicação, alguma dificuldade, porque para ocorrer a próclise, né, há necessidade de aparecerem fatores proclíticos, ou seja, algumas palavras, classes gramaticais, por exemplo, que pedem, que obrigam o pronome vir antes do verbo. E aí não tem como a gente ver isso agora aqui, né, de uma forma mais objetiva, mais detalhada. É ideal que você dê uma estudada em casa, dê uma estudada separada nesse conteúdo, à parte, e aí sim, a gente vai usar esse conteúdo teórico agora aqui nessas opções, né, da número 6. Bem, a empresa tem um ambicioso programa de robótica e decidiu reformular esse ambicioso programa. Ele faz o seguinte, ele pega essa frase: de acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma padrão, os trechos em destaque podem ser substituídos por... Repara que o texto em destaque na primeira é reformular esse ambicioso programa. Ele traz ele traz os verbos dessa frase em negrito, tanto da primeira quanto na segunda frase, organizar, reformular. E o complemento que vem após o verbo reformular, esse ambicioso, ele substitui por pronomes oblíquos, seja o, seja lhes, ou lhe, né? Então vamos ver aqui como que fica. Decidiu reformular. Bem, antes do verbo reformular, tem o verbo decidiu. Verbo não é fator proclítico, então não obriga a próclise, o pronome virante. Não é um verbo no futuro, então também não tem condição para a mesóclise. Qual que vai ser, então, o termo geral? A ênclise. Reformular esse ambicioso programa. Reformular. Quem reformula, reformula alguma coisa. É verbo transitivo direto, pede um objeto direto. Qual é o objeto direto? Esse ambicioso programa. Qual é o pronome oblíquo que substitui, né, o objeto direto? É justamente o, ou o feminino, né, o a, e o plural, os e as. Quando o verbo termina em R, S ou Z, nós tiramos esse R, S, Z, colocamos o hífen e colocamos um L junto ao o, a, os e as. Como que ficaria então? Ó, fica assim, reformular.
lar. Tira o R, acrescenta um L junto ao pronome oblíquo. Reformular, e claro, vai entrar o acento aqui, né? Reformulá-lo, reformulá-la, reformulá-los, reformulá-las. Mesma coisa com verbos que terminam em S ou Z. Fiz alguma coisa, fiz a. Esse a sendo um pronome oblíquo ato, não substituindo, né, alguma coisa. Como que ficaria? Fi, lá. É exatamente, é estranho, é feio, mas é de acordo com a norma gramatical. Decidiu reformular-lo, porque é masculino singular. Reformular-lo, tá aqui. Alguns robôs lidam, tá? Pesquisadores analisam como organizar esses objetos. Analisam o modo. Esse como é um advérbio, advérbio de modo. Advérbio é fator proclítico, ou seja, obriga a próclise, obriga o pronome oblíquo átono vir antes desse verbo aqui, ó, organizar. Quem organiza, organiza alguma coisa. Verbo transitivo direto também, pede um objeto direto. Qual é o objeto direto? Esses objetos. Então, como organizam o, né, pronome oblíquo átono, substituindo esses objetos. Como tem um fator proclítico, que é o advérbio como, esse o obrigatoriamente vem para antes do verbo organizar. Então, analisam como o organizam, no caso, os organizam, já que esses é plural, está no plural. Então, os organizam. Está aqui, os organizam. Como organizam esses objetos, como organizam os, como tem o fator proclítico, como os organizam. Lembrando, quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, o, a, lhe, terceira pessoa, nos, vos, se, os, as, leis, terceira do plural. Viu como é importante memorizar pronomes pessoais oblíquos, pronomes possessivos, pronomes pessoais do caso reto, pronomes oblíquos átonos e tônicos, preposições, são tudo classes gramaticais que são importantes memorizar. Se você quer ficar mais por dentro, no canal aí tem uma lista, né, falando sobre classes gramaticais, e tem uma lá que fala sobre os pronomes, e aí dou várias dicas lá sobre como memorizar, ou quais pronomes que são importantes memorizar, para justamente quando chegar nesse tipo de conteúdo de análise sintática, colocação pronominal, regência, concordância, você já dominar o assunto necessário para entender esse conteúdo. Então, são assuntos prévios, pronomes oblíquos, átonos e tônicos, são assuntos, são conteúdos que têm que ser memorizados, aprendidos, para conseguir resolver, né, aprender esses conteúdos que vêm mais à frente, que são mais complicadinhos. Então, resposta aqui, letra A. Se você está gostando aí dessa explicação, dessa correção de provas, de questões comentadas, dá um curtir aí, compartilha, se inscreve no canal para receber sempre questões novas, provas novas, resoluções novas. Compartilha aí com seus amigos para ajudar o canal, e a gente está sempre crescendo e ajudando vocês. Assim como fui ajudado, também quero ajudar as pessoas a passarem, a terem sucesso nos estudos. Para isso que nós viemos à Terra, né? Para isso que Deus nos criou, para ajudarmos uns aos outros. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal padrão. Concordância verbal é outro conteúdozinho realmente chato, difícil, porque requer memorização de muitas regras. E claro, para aprender a entender bem concordância verbal, tem que aprender bem morfologia e as classes gramaticais. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Concordância, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Concorda com o sujeito ao qual ele pertence. Às vezes vai concordar com um determinante, com um artigo, são as exceções. Em 2013, participando do projeto, existia duas equipes. O sujeito aqui está invertido, o sujeito de existia é duas equipes. Existiam duas equipes. Equipes é o núcleo do sujeito, substantivo no plural, então o verbo também tem que ir para o plural. Existiam duas equipes. Então, concordância verbal incorreta. O New York Times, aqui repara que é um nome de uma obra. Quando é nome de obra, nome de artigo, nome de jornal, vai variar conforme o artigo. Até porque fica subentendida a palavra, né, livro, a palavra jornal. O jornal New York Times, depois de entrevistar os pesquisadores, noticiou. Então está incorreto aqui noticiário. Por quê? Porque fica, isso aqui chama concordância ideológica, não está concordando com o nome do jornal, e sim com a palavra subentendida, o jornal, tanto que o artigo está no singular.
New York Times pode estar no plural, mas New York Times é o nome do jornal. E a ideia que aparece, na verdade, é jornal. Está falando de apenas um item, um jornal, o jornal. O jornal noticiou. Lembrando, o jornal está subentendido. Então, erro de concordância verbal. Letra C. Para os integrantes do programa, impõe-se o desafio de construir. Aqui ocorre uma voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Quando aparece o verbo, né, transitivo direto, na terceira pessoa, com a partícula C, tendo um sujeito posposto. Consigo transformar em voz passiva analítica. O desafio é imposto. Impõe-se o desafio de construir. O desafio de construir é imposto. Confirmo que está na passiva sintética, passando para a voz passiva analítica. Esse é um conteúdo difícil, é um conteúdo realmente que não é simples, requer conteúdo prévio de morfologia, requer memorização de estrutura de voz passiva, requer um bom conhecimento de análise sintática. Impõe-se o desafio. O desafio é imposto. Bom, se o desafio é o sujeito do verbo impor, ele está no singular, desafio é um substantivo no singular, então o verbo também fica no singular, porque o verbo concorda com o sujeito. Então aqui está certinho, impõe terceira pessoa do singular, letra C está correta. O aprendizado das máquinas, segundo o especialista, repara, tem o verbo serão, o verbo ser. Quem é o sujeito de ser? Quem é a solução para a robótica voltada? É o aprendizado. O aprendizado das máquinas será a solução. Esse, segundo especialistas aqui, é um termo intercalado, tanto que está entre vírgulas, ele pode ser retirado. O aprendizado das máquinas é o termo adjetivo, né? É a locução adjetiva aqui para o substantivo abstrato aprendizado. Então, repare que o núcleo do sujeito é aprendizado. O aprendizado das máquinas. O aprendizado das máquinas é a solução. E por que o verbo é na terceira pessoa do singular? Porque aprendizado, que é o núcleo desse sujeito, está no singular. Então, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. O aprendizado é a solução. Às vezes pode parecer que está certo o serão, porque confunde com máquinas. Opa, as máquinas serão a solução para a robótica. Não são as máquinas que serão a solução. É o aprendizado dentro daquele contexto. O aprendizado que é a solução para a robótica, o aprendizado dessas máquinas. Beleza? Outro conteúdo que também é delicado, é complicado, requer vários conhecimentos prévios. A sintaxe em si, o conteúdo de sintaxe é considerado aí o conteúdo mais chato, mais difícil de morfologia não, né? De gramática. Por quê? Justamente porque requer vários conhecimentos prévios. Letra E. O braço robótico que manipulavam as bananas de plástico gastou horas em tentativas. Repara, quem gastou horas em tentativas? O braço robótico. Núcleo desse termo aqui, braço, substantivo braço. Está no singular. E o que o braço robótico fez? Ele gastou horas. Então, o sujeito de gastou é o braço robótico, tendo como núcleo a palavra braço, o substantivo braço. Então, o braço robótico é sujeito de gastou. E esse verbo aqui, manipulavam, tem dois verbos, gastou e manipulavam. Manipulavam é um verbo cujo sujeito é pronome relativo que? Como assim? É também a teoria, conceito de pronome relativo. Pronome relativo é aquele pronome que substitui, né, que retoma o substantivo anterior. O sujeito de manipulavam não é braço robótico, é o pronome relativo que, só que o pronome relativo que retoma braço, que é um substantivo no singular. Logo, o verbo vai ficar no singular também. Então, resposta aqui, né? Letra C. Próxima, número 8. Está acabando. Vamos ver a tirinha. Um dos seres mais peculiares da natureza. Você pode ler aí, né? Também a tirinha com calma. A girafa é totalmente adequada ao seu meio. Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. E aí vem o Calvin, né? Indo atrás de uma lata aí de biscoito ou chocolate bis, sei lá, não faço ideia. Número 8. Analisando a tira, é correto afirmar que o garoto, letra A, se impressionou com a altura das girafas e fez pernas de pau para observar objetos familiares. Ele quer só observar? É esse o sentido? Ele fez perna de pau só para observar, como a girafa? Não, ele quer o biscoito, ou o bis, né? Letra B. Se inspirou no comportamento das girafas
para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar. Sim, exatamente esse é o sentido. Ele se inspirou nesse comportamento, as girafas, né, que peculiarmente elas conseguem alcançar objetos mais altos, né, mais nutritivos, mais saborosos, como o bis. Letra C. Aprendeu que girafas, diferentemente de outros animais, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas? Bem, não tem a ver. O texto não fala que, diferentemente dos outros animais, encontram alimentos variados. Não, fala sobre a peculiaridade dela conseguir alcançar, mas também os outros animais alcançam, né, pegam, conseguem alimentos nutritivos na floresta. Letra D. Está proibido pelo pediatra? Não, nada a ver. Não fala em nenhum momento aqui de pediatra, não tem essa ideia. Não gosta de estudar sobre a vida dos animais, também não fala nada sobre isso. Faz relação da vida dos animais, mas não dá para saber se ele gosta ou não gosta. Então a resposta é realmente letra B. Número 9. Número 9 está aqui embaixo. No primeiro quadrinho, os termos peculiares e adequada podem ser substituídos sem alteração de sentido e atendendo a norma padrão, respectivamente, por, de acordo com o contexto, peculiares e adequada pode ser trocado por peculiares misteriosos. Ora, peculiar até pode, em alguns contextos, ser substituído por elegante, exótico, singular, misterioso. Só que temos que ver o contexto. Dentro daquele contexto, peculiar, troca por misterioso? Não. Vamos ver lá o contexto da girafa. Um dos seres mais peculiares da natureza. Peculiares por ser o quê? Diferentes, por serem, poxa, quem tem pescoço tão grande assim como a girafa? Né? Então, peculiares, algo diferente. Elegante, alguns dizem que a girafa é elegante, mas é esse sentido aqui de peculiar. Exótico, dependendo do contexto, peculiar pode ser exótico. Singular, sim, peculiar é uma coisa singular. É justamente algo diferente, algo único. Agressivo, nada a ver. E adequada, vamos ver aqui, adequada. É totalmente adequada ao seu meio. E a gente entra lá na biologia, né? Ela é adequada ao meio porque ela consegue obter alimentos nutritivos devido ao seu pescoço, alcançando comida, né? Vegetação mais alta. Então, adestrada, não. Compatível, até pode ser compatível, sim, compatível, só que elegante a gente viu que não cabe tanto. Perfeita, mais ou menos. Será que perfeita e exótico se encaixam totalmente? Adaptada. A adaptada se encaixa mais do que perfeito. Por quê? Devido à questão da biologia que a gente conhece, né? A adaptação é na seleção natural. É um animal adaptado ao ambiente. Ele conseguiu sobreviver, né? Por ele conseguir alcançar alimentos nutritivos. Então, singular e adaptada tem mais a ver dentro desse contexto do que exótico e perfeita. Bem, até porque justamente a diferença entre perfeita e adaptada vai ser aquela da seleção natural, né, da evolução. Isso aí dentro do contexto que nós estamos vendo. Número 10. Aqui é uma questão de acento grave. De acordo com a norma padrão, as lacunas desse texto devem ser preenchidas respectivamente por. Quando você se refere aí, né, a um verbo que pede a preposição a. E alguém é um pronome aí, né, masculino, gosto de alguém, o alguém, um alguém, não existe o a alguém. E aí não pede, né, não cabe um artigo a. Então, só cabe a preposição a do verbo se referir. Não há, então, a junção de dois as. Refere a alguém. A no singular, porque alguém está no singular, e sem o acento grave, porque não cabe o artigo. A mãe de Dom João VI, repara que nem precisa ler o texto inteiro, só ver esse termo que está próximo aí das lacunas para fazer a questão. A mãe de Dom João VI, a Rainha Maria I, quem muitos atribuíam o nome de Alouca. A quem muitos atribuíam o nome a alguém. Atribuir é um verbo transitivo direto e indireto, pede em objeto direto o nome para o objeto indireto. Quem? Muitos atribuíam alguma coisa a alguém, atribuíam o nome a alguém. Quem é esse alguém? É o pronome relativo quem. Lembra do pronome relativo anteriormente? Lá era o que. Aqui é o quem. Pronome relativo, quando substitui pessoa, pode ser o que e pode ser quem. No caso aqui, o quem está retomando a mãe de Dom João VI. Então, a quem muitos atribuíam o nome. Muitos atribuíam o nome a... Aqui na lacuna, quem?
a alguém, a mãe ou a rainha. E aí o pronome relativo quem, cujo, que não aceitam acento grave. Logo aqui é uma questão relativamente simples de regra de crase. Crase também é um conteúdo que requer muito conhecimento prévio de morfologia e até de sintaxe, de regência, justamente para entender como que vai ser aplicada a regra ou o funcionamento da regra. Por isso que é considerado um assunto muito difícil, esse assunto de crase. Então, regra, pronome masculino não aceita crase. Pronome relativo quem não aceita crase. Agora, costumava passear às margens do rio Carioca. Às margens é o local onde alguém passeava. Às margens é a adjunta adverbial de lugar, é uma circunstância de lugar em relação ao verbo passear. É onde se passeava. E regra de crase, locução feminina, né? Locução adverbial feminina, aceita ou recebe acento grave. No caso aqui, como margens é um substantivo, né, feminino, esse as que vai vir antecedendo margens leva o acento grave e no plural, né, as margens. Logo, letra A. A preposição e as por ser locução adverbial ou adjunto adverbial feminino. Então, resposta letra A. Pessoal, se gostou e curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais questões comentadas de provas de concurso. Obrigado aí por assistir, por estar junto comigo e tenha uma ótima prova, ótimos estudos. Grande abraço.